Olá, seja muito bem-vindo à Semana da Agricultura Orgânica, uma semana cheia de conteúdo para você começar a plantar e colher o seu alimento saudável, seja no campo ou na cidade. Eu sou João Roquete, diretor fundador do Instituto de Permacultura da Pampa, há mais de 40 anos trabalhando com agricultura orgânica e produção de semente. Fui o fundador, idealizador e fundador do projeto das sementes agroecológicas Bionatur e venho trabalhando com permacultura há mais de 20 anos também. Eu sou Tatiana Cavassana, eu sou mantenedora do IPEP e fundadora da Escola Rama. Eu sou agrônoma, planto meu alimento há mais de 12 anos e tenho também especialização em agricultura biodinâmica. E agora dá uma olhada aí no que é possível tu plantar e colher aí no teu espaço. Alô família, vou mostrar aqui rapidamente o que a gente está fazendo aqui nesses canteiros com caixas. Aqui estão as alfaces, as beterrabas, já estão sendo todas colhidas. Olha só aqui está uma beterraba, né? Vamos ver como é que funciona, vamos tirar uma para ver? Olha só, olha que coisa mais linda, tudo orgânico, lá tem mais. Essa aqui é uma foto logo do comecinho, quando a gente começou a plantar nossas primeiras mudinhas. Aqui já é um pouquinho maior. E essa aqui é uma foto de uma das primeiras colheitas que a gente fez. Você não imagina a alegria que foi encher essa bacia de alimento orgânico. Aqui mamão. Plantei batata doce aqui, tem couve para todo ano. Olha só que lindos, morangos, morango espanhol. Olha que show de bola. Ali vai ter mais, ó. Aqui tem as alfaces lindíssimas. E aqui os nossos morangos. E aqui nos fundos da minha casa, eu moro num bairro residencial. Até junho do ano passado, eu vi apenas um gramado. E hoje tá assim. Estou com um sistema de compostagem laminar, cobertura de solo. Ali tem um balde de maluco, ali tem outro. O meu sonho, desde criança, foi sempre morar no campo. Meu avô era agricultor, eu sempre tive esse sonho de morar no campo. Mesmo morando na cidade, eu tinha uma pequena horta, onde eu produzia de tudo, de hortaliças, e eu tinha um cavalo numa estribaria que desde aí então eu já usava o resíduo da estribaria na horta. Sempre criei essa ligação, então sempre tive esse sonho. Aí até que eu fui para o campo, definitivamente, lá por 80, 83, por aí, e aí eu comecei a plantar, comecei a tocar minha vida um pouco como ermitão no início, né? E logo em seguida eu soube que as empresas de semente contratavam agricultores para multiplicar suas sementes, certo? E aí eu comecei a trabalhar com uma grande empresa de semente, multiplicando semente para eles. Mas num determinado momento, como eu tinha que seguir aquele pacote tecnológico, ou seja, de usar o adubo que eles mandavam usar o pesticida, tudo mais, aquilo eu tinha uma resistência muito grande com aquilo, não gostava daquilo, e eu comecei a parar de usar, né? E comecei a experimentar várias coisas dentro da produção orgânica, testando coisas no momento que não se falava tanto disso como hoje, né? E esses testes, essas coisas que eu fui fazendo começaram a dar resultado. E aí chegou um ponto que eu me desvinculei dessas empresas e num determinado momento eu fiz uma proposta para montar o que hoje é a semente ecológica Bionatur. Passei alguns anos experimentando, testando essas coisas, né? E daí para cá comecei a trabalhar com agricultores, com pequenos agricultores, ensinando a trabalhar orgânico, um pouco da experiência do que eu tinha passado, os erros e os acertos, porque a gente aprende muito com os erros, né? E num determinado momento o Ali Sharif, que foi um dos primeiros alunos do Bill Mollison, soube do que eu estava fazendo, veio ver. Na época ele dirigia a PAU, Permacultura América Latina, e resolveu apoiar financeiramente o projeto e ajudar no projeto das sementes que eu estava fazendo. E daí, para ter um link com o Bill Mollison, foi obviamente muito rápido. E aí, quando eu consegui esse contato com o Bill Mollison, eu fui diplomado em várias áreas que eu estava trabalhando dentro da permacultura. Então a minha questão de trabalhar com o alimento é uma questão ética com a vida do solo, ética com a vida de todo esse contexto. Então por isso que quando chegou a permacultura em mim, tinha tudo a ver com o que eu fazia. Eu quando era pequeno fazia construção de terra com meu avô, né? Numa época de uma grande seca aqui na cidade,
onde eu moro, eu comprei trator, comecei a fazer barragem, acabei trabalhando com terraplanagem, né? Depois eu tive uma experiência também quando jovem, trabalhando com desenho arquitetônico, eu somei tudo isso, todas essas informações. Então a permacultura, quando chegou em mim, eu já tinha um arcabouço de coisas para juntar tudo isso, me senti muito afinado com a questão da permacultura, mas tendo como eixo central sempre o alimento, a produção de alimento saudável. Então o que eu trago hoje para as pessoas é a possibilidade da gente produzir o próprio alimento, se libertar dessas questões todas, desses pesticidas e adubos químicos, porque a essência do que a gente trata e o que a gente vem dizendo para as pessoas, obviamente que o agrotóxico é um perigo para a saúde, mata os micro-organismos do solo, ou seja, tem 1000 explicações, mas para mim a essência real, a pergunta, a resposta mais correta do porquê não usar é porque não precisa, porque no momento que eu tenho informação sobre como eu posso fazer sem, eu posso então produzir meu alimento sem usar esse arcabouço de produtos químicos. Essa que é a questão, não é ser contra isso, ser a favor daquilo, mas simplesmente é porque eu não preciso usar. Então a essência é essa. E a possibilidade que as pessoas têm em pequeno espaço de produzir o seu alimento é fantástico, é que as pessoas não sabem. Então no momento que a gente sabe, ou seja, no momento que a gente conhece a forma de fazer, a gente reconhece e isso traz liberdade. Então a essência é a soberania alimentar e a saúde. Essa é a ideia e é por isso que a gente trabalha com isso, para tentar promover um pouco mais de saúde, e a saúde traz clareza também mental. A minha relação com o alimento começa na cozinha. Eu sempre gostei de cozinhar e sempre tive interesse pelo alimento, porque coisas que eu como, perceber como eu me sinto a partir das coisas que eu como, e sempre foi uma coisa na minha vida que eu dei valor, que eu cultivei, comer bem, ter uma mesa saudável em casa. Só que a partir de um determinado momento eu comecei a me perguntar qual era o caminho daquele alimento do supermercado para trás, porque eu só conhecia o alimento na prateleira. Eu sou nascida e criada em São Paulo, então a minha experiência era urbana de comprar o alimento no mercado. Mas num determinado momento eu comecei realmente a me questionar, mas de onde vem isso, quem produz isso, como é que as coisas são feitas? E eu observei que o alimento que eu pegava no mercado, ele não era um alimento integral, inteiro. A gente não tem ali no mercado o alimento com todas as suas partes. A cenoura, por exemplo, normalmente vem sem as folhas. A folha de uma cebola a gente nunca usa. A raiz de um coentro a gente não encontra no mercado. No mercado a gente encontra algumas partes de algumas plantas e a gente não sabe como eles foram cultivados. Aquela comida que está lá a gente não sabe de onde ela vem. E era justamente isso que eu queria saber, de onde vinha o meu alimento. E o que eu achei era que para fazer isso eu precisaria, obviamente, de ter espaço, de ter uma área onde eu pudesse plantar esses alimentos, mas eu não tinha a menor ideia de que área que eu precisava, do que tinha que fazer. E quando eu comecei a cultivar, eu vi que realmente eu não precisava de um espaço tão grande como eu imaginava. Entrei numa faculdade de agronomia e quando eu fui fazendo a faculdade, eu estava vendo que aquilo não me dava uma prática real do que eu ia ter que fazer a campo, por mais que eu aprendesse muita coisa, aquela experiência de campo mesmo eu não estava encontrando ali. Então, enquanto eu fazia a faculdade, eu entrei numa especialização de agricultura biodinâmica. Só que, de tudo aquilo que eu vi em teoria na faculdade, de tudo que eu vi, claro, nas aulas da biodinâmica, que foi um processo muito rico, eu ainda não tinha uma ideia real do que era aquilo a campo. Eu fui ter noção do que era plantar o meu alimento, de quanto espaço eu precisava, de como é que fazia a coisa no meu relacionamento com o João Roquette, que é um agricultor de larguíssima experiência prática. E foi nessa lida com ele, fazendo as lavouras, uma primeira lavoura de arroz, que a gente fez juntos e plantando meu alimento, que eu consegui realmente aprender, realmente entender o que é que eu precisava para ter aquele meu alimento, que lá atrás eu me preocupava de saber de onde ele vinha. Na realidade, se eu tivesse encontrado antes, se eu tivesse tido a oportunidade de conhecer, de entrar mais em contato com pessoas que realmente cultivam no campo, eu teria encurtado muito esse caminho.
Tudo foi válido, é uma história muito rica, mas realmente eu aprendi na experiência com o João Roquette, com a capacidade dele de observar e também de instruir as pessoas, e foi nesse dia a dia, colocando em prática cada informação que eu aprendia, que eu consegui realmente cultivar os meus alimentos. Então não se tratava de ter um bolo de informação acadêmica ou de ter um monte de terra para produzir o alimento. E foi por isso que eu peguei toda essa informação, eu peguei todo esse conhecimento e eu desenvolvi ele muito focado para a gente otimizar produções em pequena escala, porque na realidade com um pequeno espaço, que era o meu problema quando eu morava na cidade, eu poderia ter produzido muita coisa se eu soubesse que isso é possível, e eu só fui saber que isso é possível depois de fazer todo esse caminho. Então eu desenvolvi uma série de estratégias para cultivar em pequenos espaços, para potencializar o espaço, através de consórcios de plantas, através de verticalizações, através de um manejo biointensivo do solo, um monte de coisas que eu fui praticando e que eu consegui organizar e sistematizar num sistema de produção de pequena escala. A partir de mais ou menos 50 centímetros, 1 metro quadrado, você já começa a criar um sistema orgânico de produção. E foi a partir daí que eu comecei a compartilhar formas de produção em pequenas áreas, em pequenos espaços, porque realmente todo mundo pode produzir no pequeno espaço que tem, se souber que isso é possível, se souber como é possível fazer isso, que era tudo que eu queria quando eu estava lá me perguntando de onde vem essa comida, como é que isso é produzido. Eu já podia ter começado muito antes se eu tivesse esse saber, se eu tivesse esse conhecimento, se eu soubesse dessa possibilidade de produzir numa pequena escala. Quando você concentra num espaço menor, você consegue cuidar melhor dessa área. Então a gente começar num pequeno espaço e expandir é o caminho para começar a aprender a plantar o próprio alimento. E aqui, por exemplo, que é uma região de latifúndios, a pessoa tem 3.500 hectares de terra, muito frequentemente ela concentra o poder produtivo dela numa área muito menor que essa. A área que ela pode irrigar, a área que ela pode manejar, a área que ela pode cuidar. Então essa lógica da gente começar num pequeno espaço e expandir é um processo natural, não só de aprendizado, como de prática da agricultura. É isso que eu venho trazer aqui para você, como começar a cultivar o seu alimento saudável no espaço que você tem, seja no campo ou na cidade. Produzir 1 metro quadrado para as pessoas, sempre o pessoal acha que não tem muito o que tirar de 1 metro quadrado. Pois bem, se a gente pensar o que tu consome, por exemplo, de alface durante o mês, né? Então talvez as pessoas comam o quê? 1 pé de alface, 2 pés de alface por semana. Então imagine que num metro quadrado tu plante 4 pés de alface numa linha. Tu vai ocupar um espaço de 20 centímetros num canteiro de 1 metro. Aí tu planta 4 pés de alface. Daí a 15 dias tu transplanta mais 4 pés. Depois de 15 dias tu vai lá e faz mais 4 pés. O que que acontece? Tu vai ter planta sendo semeada, planta sendo transplantada, planta quase a ponto de colheita e planta sendo colhida. Tudo isso num metro quadrado, certo? Depois dos intervalos das alfaces, tu pode ter, por exemplo, rabanete. Pode semear menos de 5 gramas, 3 gramas de rabanete. A cada 10 ou 15 dias, tu vai ter sempre rabanete. E por aí afora. Cenoura, a mesma coisa. E aí então entra a questão de consórcio, ou seja, eu tenho parte das plantas que estão acima do nível do solo do canteiro e outras plantas que estão abaixo. Elas não estão competindo, elas estão cooperando. Então, eu tenho que pensar no espaço, no que eu como, certo? E na sequência, a gente tem que entender que um canteiro, uma horta, ela tem uma sequência, um ritmo. E tu tem que estabelecer esse ritmo a partir do que tu come, né? Então tu imagina isso, quanto é que eu como de alface ou de rabanete ou de rúcula, ou seja, do que for, e aí tu vai plantar a partir desse ritmo, ou seja, desse consumo. E aí tu vai ter toda semana, ou a cada 15 dias, ou a cada 20 dias, tu vai semear essa planta. Como é uma área pequena, por exemplo, de um apartamento, a pessoa tem 1 metro quadrado, um canteirinho de 1 metro quadrado, não precisa nem fazer muda em bandeja, ela já semeia direto naquele canteiro, né? E dali ela já transplanta. Então, a possibilidade de a gente tirar desse metro quadrado temperinho verde, cebola, cebolinho, né, para fazer tempero verde. Tem algumas ervas de chá, cenoura, cebola, alface, rúcula,
entre outras coisas. E depois, numa borda desse canteiro, de preferência aquela borda dessa horta que está contra a parede, tu vai plantar plantas que trepam, ou seja, tu vai botar tomate ou pimentão ou ervilha, enfim, 2 pés de tomate é o suficiente para ti já comer tomate por vários meses. Com 4 ou 5 pés de couve, você come couve o ano inteiro. Então tu vai ter couve, alface, rabanete, cenoura, tomate, tudo dentro da mesma caixa. E tu vai ver quanto de comida tu vai tirar daí. O que a gente tem que aprender é ver a dimensão vertical e o tempo no nosso cultivo, porque quando a gente olha 1 metro quadrado, você olha de cima e diz, isso é pouco para produzir o meu alimento. Só que na realidade eu tenho uma terceira dimensão. Quando eu olho esse canteiro de lado, eu tenho vários estratos. Eu tenho subsolo, então eu posso produzir raízes junto com plantas que ocupam uma faixa logo acima do solo, como alface, rúcula, couve-flor, brócolis. Depois eu tenho arbustos um pouco maiores, eu posso colocar pimentão, por exemplo, e posso colocar trepadeiras. Então eu criei pelo menos 4 níveis de estratos de produção. E eu deixo de ter ali só uma metragem quadrada, 1 metro quadrado. Eu tenho a dimensão 3D, eu tenho essa verticalidade da horta que me faz aumentar muito a produção. Eu estou fazendo muito mais com o mesmo espaço quadrado. Aí a gente agrega isso a dimensão do tempo, essa 4ª dimensão no cultivo, que é esse escalonamento da produção. Eu estou sempre semeando e assim que eu colho um pé de alface, na mesma hora eu já coloco uma muda de outra planta. Então eu não paro de produzir no canteiro nunca. O canteiro está o tempo todo sendo trabalhado e isso faz com que eu também tenha uma intensidade maior de produção. Tudo isso otimiza 1 metro quadrado muito mais do que a gente pode imaginar. Então é comum achar que 1 metro quadrado é pouco espaço, mas quando você começa a trabalhar dessa forma, olhando a dimensão 3D do canteiro, olhando o tempo e fazendo consórcio entre plantas, você vê que 1 metro quadrado você produz muita comida. Se você puder fazer 2 metros quadrados, 3, 4, você começa a aumentar e vê que não consegue consumir tudo que se produz num espaço desses. Então a gente vai começar a pensar dessa forma, ou seja, eu não tenho só 1 metro quadrado, eu tenho uma área em 3D, porque eu tenho parte embaixo do solo, parte em cima e a parte que vai estar mais alta. Então, por exemplo, você pode ter 1 pé de berinjela, 2 pés de tomate, porque tu vai consumir mais tomate que berinjela, né? No canto tu pode ter 1 pé de ervilha, 1 pé de pepino que vai subir pela parede, vai trepar em algum lugar. Enfim, nesse pequeno espaço você distribui uma área gigante de plantas. Teve uma pessoa que fez o curso conosco, ela plantou 1 pé de pepino, tirou 90 pepinos, fez um monte de conserva, de 1 pé de pepino apenas, né? Então a gente não tem ideia da escala que se consegue fazer. Depois do Vietnã, depois de toda a crise do Vietnã, o governo começou a estimular as pessoas a produzirem alimento em pequena escala. E eles demarcavam no terreno das pessoas, né? O governo ia e botava placas de 4 metros quadrados, 2 por 2. E fez um concurso, fazia concurso, para quem conseguisse produzir mais alimento em 4 metros quadrados. E isso criou uma cultura de aprenderem a verticalizar para poder tirar o máximo de alimento por área. E é um pouco esse exercício. E à medida que você for experimentando, for tentando fazer em casa, tu vai ver o quanto tu tira desse espaço pequeno. E aí é importante saber o que tu consome, quanto é que tu consome de cebola, quanto é que tu consome de temperinho verde, quanto é que tu consome de alface, por quê? Porque às vezes tu vai ter 2 pés ou 3 pés de temperinho verde que vai ocupar um espaço mínimo e daquele ali tu vai só cortando, vai tirando dali, ele vai rebrotando e tu vai tirando, né? E a alface, como a Tati falou, colheu naquele mesmo espaço que estava a alface, tu já coloca outra coisa. Então eu tenho o 3D e a questão temporal, ou seja, eu não paro, o canteiro não é colhido todo para depois ser plantado todo de novo e depois... Não, ele é uma continuidade, você está colhendo, está plantando, está colhendo, está plantando. Então tu não tens 1 metro, certo? 1 metro é uma área física que está estabelecida ali, mas a partir da criatividade, a partir das ideias que tu está colocando, tu está ampliando esse espaço. O Bill Mollison diz isso, que a produção numa área depende da criatividade do agricultor. E esse é o ponto. Quanto criativo nós vamos poder ser, montando girais e fazendo com que as plantas subam, acomodando daqui e dali, você vai ver que a gente vai tirar muito alimento e vai ter uma satisfação em colher em 1 metro quadrado.
Geralmente passam a ideia de que se precisa toda essa agricultura chamada de agronegócio, desses mega sistemas para atender a alimentação humana. É errado isso, porque se você for ver, a Ásia é o maior consumidor de arroz do mundo. A Ásia planta arroz à mão e colhe arroz à mão. Acontece que são populações enormes de pessoas, cada um planta um pedaço. Então, o que acontece? 75% do que a gente consome na nossa mesa é produzida pela agricultura familiar e é produzida à mão, a maioria da produção. Já é assim, já são pequenas áreas cultivadas por muitas pessoas que levam o alimento para a mesa. Da mesma forma, a gente pode, numa pequena área, começar a produzir o nosso alimento, fazer parte dessa rede, dessa cadeia, saber o que come e colher aquilo que semeou e levar para a mesa essa saúde real. Você começa plantando, vê o que é que você quer plantar. Então, começar por uma lista de tudo que você gostaria de plantar ou de comer é um primeiro passo para começar os seus cultivos. A segunda coisa que você precisa fazer é mensurar a quantidade, mais ou menos, desse alimento que você quer, que você precisa para o seu consumo anual. E depois a gente vai ver que área que a gente precisa para plantar esse alimento. Então, o plantio do próprio alimento, ele começa na necessidade que você tem de cultivo. Quais são os principais alimentos que você consome e em quantidade, para você poder estimar quanto de terra, quanto de área vai precisar para produzir esse alimento. As hortaliças precisam de menos espaço para serem produzidas, porque elas têm uma rotatividade maior, elas ficam prontas mais rápido, têm um ciclo mais curto. E os grãos vão exigir um maior espaço de plantio, porque eles têm ciclos mais longos e também ocupam mais espaço para serem produzidos. Para você saber quanto de área precisa para produzir o próprio alimento, você tem que saber o que é que você consome. Então, tudo começa com uma lista. A lista das coisas que você come ou que você quer comer e quer plantar, quer ter elas feitas com as suas próprias mãos. Então, você começa listando tudo que você come, o que está no seu prato, e aí a gente vai ver qual o consumo que você tem dessas coisas por ano. A gente faz um cálculo por ano para ver que área precisa se você quiser plantar todo o seu alimento ou se você quiser começar a plantar alguns desses itens da sua mesa. A gente fez uma lista de algumas coisas para vocês verem a quantidade mais ou menos de consumo médio, porque tem pessoas que comem mais uma coisa, menos outra, enfim, e que área precisa para atender esse consumo. Então, por exemplo, arroz. Se a pessoa consome mais ou menos umas 300 gramas por dia, isso representa no ano entre 30 a 45 quilos por ano de arroz. Isso tu consegue colher em 120 metros quadrados. 120 metros quadrados é uma área mínima, certo? Que você pode plantar e colher à mão. Depois feijão. A gente consome mais ou menos, varia de família para família, mas mais ou menos uns 20 quilos por pessoa ano, quem come feijão, obviamente, né? E para isso tu precisaria uns 70 metros quadrados. O que também tem que entender é que nem todas as plantas você vai plantar na mesma época, então às vezes na mesma área eu vou lá e planto um arroz, por exemplo, ou um feijão, e junto com o feijão eu planto um milho, tiro duas plantas da mesma área. Ou algumas coisas eu vou plantar no inverno, outras coisas eu vou plantar no verão. Então, às vezes, da mesma área eu tiro mais de um alimento. Por exemplo, trigo e arroz. Isso. Trigo é uma cultura de inverno, você pode num ano plantar arroz e trigo numa área semelhante, numa mesma área. E aí você precisaria, para seu consumo, 60 quilos, por exemplo, por ano, de trigo para fazer farinha e fazer pão, fazer massa, e isso você consegue tirar em 200 metros quadrados. Então a gente vai dessa forma vendo que na realidade a área que a gente precisa produzir o alimento a partir da nossa necessidade real de alimento é muito menor do que se imagina. Isso porque falta fazer a conta e ver quanto de fato a gente precisa de espaço. Couve, por exemplo, se você consumir no ano uns 15 a 20 maços de couve, certo? Tu vai precisar de 1,5 metro quadrado, ou seja, 1,5 metro quadrado é suficiente para te tirar couve. Só que junto com essa couve, tu vai conseguir colocar talvez um pouco de cebola, um pouco de alface, pensar dessa maneira, né? Tomate, a gente consome aí, dependendo também do hábito alimentar, entre 20 a 30 quilos por ano, considerando os molhos e tudo mais, né? Se for consumir tudo isso. Isso aí precisa de uns 6 metros quadrados, certo? Batata, né? Com
você consome em torno de 15 a 20 quilos de batata por ano, certo? Por isso que a gente fala que teria que cada pessoa fazer o seu consumo para saber a partir de cada pessoa, de cada família ou de cada pessoa. A batata em torno de 15 quilos precisaria de 7,5 metros, ou seja, é um quadro mínimo, né? A abóbora, a gente vai consumir em torno de 15 quilos de abóbora por ano. Tu precisa, na verdade, de um pé ou 2 pés de abóbora. Isso vai ocupar 6 metros quadrados, 4 metros quadrados. O ano passado a gente plantou um pé solto aqui só para ver. Colhemos 17 abóboras de um pé. Nem conseguimos comer tudo. Então a gente tem que pensar nisso, né? Cebola. As pessoas consomem mais ou menos por ano aí uns 12 quilos de cebola, mais ou menos, certo? Tu vai plantar isso em 6 metros quadrados. Esses 6 metros quadrados de cebola pode estar intercalado com a couve, pode estar intercalado com alface, com rabanete, com uma cenoura, enfim, né? Milho, milho para fubá, milho verde, etc. Em torno de 20 quilos por ano a gente consome de milho, né? E tu vai precisar de 50 metros quadrados. Então aí eu vou pegar os 50 metros quadrados do milho e vou juntar com o feijão. Eu posso plantar milho misturado com feijão na mesma área, né? Trigo, eu falei agora há pouco, mais ou menos uns 60 quilos de trigo por ano, precisa de 200 metros quadrados. Trigo também é fácil de trilhar, né? Você pode bater até no liquidificador para fazer uma farinha ou comprar um pequeno moedor para fazer o trigo. E alface a gente consome em torno de 30 pés por ano. Tu precisa para isso 3 metros quadrados. Então aqui só uma geral de algumas coisas que a gente consome, como eu já disse. Cada pessoa vai ter que fazer a avaliação da sua casa ou da sua família e transformar depois disso em meta. É isso que a gente precisa fazer e tu vai ver que tu consegue atender bastante do alimento na tua casa. Você vai ver que com 300, 400 metros quadrados você consegue suprir sua alimentação, incluindo os grãos que tomam mais espaço e mais tempo para serem produzidos. Então é uma questão de realmente começar a fazer a própria listinha e a própria tabela para entender também como planejar e como alcançar essa autonomia alimentar, caso você queira cada vez produzir mais das coisas que você consome. E isso traz uma possibilidade muito real de que a gente realmente tome a rédea da nossa alimentação nas mãos, porque a gente vê que não é uma questão de pouco espaço, é uma questão de atitude e decisão e de começar a plantar no espaço que tem, com as coisas que tem e com o tempo ir alcançando mais áreas de produção e também trazendo mais diversidade e mais comida produzida por você mesmo para a mesa. Morango cresce bem com cebola e cebola cresce bem com morango. Existem plantas que são companheiras. Quando a gente planta elas junto, elas se potencializam, melhoram a qualidade de sabor e algumas plantas repelem insetos e patógenos de outras plantas. O objetivo da gente colocar plantas companheiras juntas é criar uma sinergia no canteiro. A sinergia é um efeito de potencialização da soma das partes. Quando eu coloco plantas companheiras no canteiro, eu tenho mais do que se eu tivesse só a cebola ou se eu tivesse só o morango. Eu tenho um equilíbrio porque elas estão plantadas juntas, porque essas plantas estão juntas no mesmo canteiro. Existem diversas sinergias que podem ser feitas entre plantas que produzem grãos e hortaliças. E quando a gente usa essa informação, mais uma vez a gente consegue potencializar e otimizar o nosso cultivo. Essa grande associação entre solo, micro-organismos e plantas é o que a gente chama de biocenose. Quando eu cultivo uma biocenose saudável através do consórcio entre plantas companheiras, eu com certeza vou ter mais estabilidade, menos doenças e mais sabor nas plantas. Um outro critério que você pode e deve usar é a arquitetura das plantas. A cebola vai bulbificar embaixo do solo, que é a parte que eu estou mais interessada, e vai aumentar essa parte aérea com folhas que são bem compridas e estreitas. Aqui eu tenho o morango, que vai ocupar essa faixa logo acima do solo. Aqui tem também a alcachofra, que vai ocupar um estrato mais alto e vai sombrear essas plantas, criando uma condição melhor para elas. Quando eu uso a arquitetura das plantas, eu também crio um encaixe que aumenta a minha produção por área.
Esse consórcio, essa combinação entre as plantas, você pode fazer num mesmo canteiro. Mas para uma horta maior, você também pode fazer entre linhas. Você cria uma linha inteira de uma hortaliça, outra linha inteira de outro e vai intercalando de forma que você não tenha uma área muito extensa de uma mesma planta. Quando eu coloco uma única planta numa área muito grande, eu crio uma área de instabilidade, porque na natureza existe uma diversidade de plantas e as plantas crescem em comunidades, em associações positivas, e a gente precisa imitar isso e trazer isso para a lavoura. É imitando a natureza que a gente consegue a mesma estabilidade, a mesma resiliência que a própria natureza tem. Se você for trabalhar com áreas maiores, você pode então fazer canteiros inteiros de uma planta e intercalar com a planta companheira dela. Isso também cria uma sinergia que cria mais estabilidade na área. Para fazer essas combinações de plantas, tem uma tabela no PDF que vocês podem baixar e algumas ideias do que vocês podem cultivar junto. Isso vem da experiência e da observação do resultado de produção quando certas plantas são plantadas junto. Você pode fazer a sua própria experiência, combinar plantas e ver como elas se desenvolvem no mesmo canteiro, avaliar o sabor e ver se vale a pena ou não combinar outras plantas que não estão nessa tabela. Na próxima aula você vai aprender coisas muito importantes para garantir a colheita de plantas saudáveis. A gente vai entender como criar solo, vai entender por que as plantas ficam doentes e também vamos aprender a fazer e usar biofertilizante. E para te aproveitar melhor todo o conteúdo da Semana da Agricultura Orgânica, a gente criou um grupo lá no Facebook onde as pessoas estão interagindo com toda essa informação e para participar basta clicar aqui embaixo. Nos encontramos lá na Semana da Agricultura Orgânica. Até lá!